tarde. Olá, boa tarde, aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos a respeito do balanço patrimonial do Clube Atlético Mineiro. Então vamos aos números. As demonstrações contábeis do Galo, todo time ele é obrigado a publicar balanços anualmente e aqui nós temos o balanço patrimonial, a parte dos ativos. Os ativos contêm bens e direitos e nós veremos em detalhe a proporção de cada um dos ativos em relação ao total geral dos ativos. Isso é feito pela análise vertical. Cada um dos elementos do ativo é dividido pelo total geral dos ativos. E o maior ativo do Atlético é o intangível, 48,93%, com R$1.583.725.000. O segundo maior elemento é o imobilizado, com 37,04%. E nessa visão, por um gráfico de pizza, fica mais fácil você entender a grandeza de cada um dos elementos. Intangível, quase metade do total de ativos do Atlético. Imobilizado, também uma fatia muito grande. Depois uma fatia relevante. Contas a receber na transferência de jogadores de curto prazo e contas a receber na transferência de jogadores de longo prazo, que são aí as vendas de jogadores. Os demais ativos são bem menores. Vamos ver agora os passivos, que são conhecidos como obrigações ou dívidas. Nós temos passivo circulante, que são obrigações que vencem até o final do próximo ano, e passivo não circulante, obrigações que vencem após o final do próximo ano. E aqui nós temos as proporções também para os passivos. Nós temos o maior passivo em empréstimos e financiamentos, 27,36%. É preocupante essa informação, porque normalmente essas dívidas costumam ser de longo prazo, e no caso aqui do Atlético são operações de empréstimos e financiamentos de curto prazo. Isso não é legal. E o segundo maior passivo deles é receita antecipada, 18,23%. O que é isso? São valores que o Atlético já recebeu de períodos futuros e mês a mês, conforme o tempo vai passando, vai sendo debitado este passivo e creditada a receita específica. Depois nós temos mais dois itens com média de 12%, que são financiamentos de longo prazo e títulos e contribuições sociais a recolher, tributos, 12,54%. Fazendo um destaque novamente para os empréstimos e financiamentos, que representam 27,36% dos passivos, o valor R$650.395.000. Então é muito dinheiro, é muito dinheiro. Existe uma análise que é feita, por exemplo, índice de liquidez, que divide o total geral do ativo, que era de 194.392.000. Você divide esses 194.392.000 pelo total geral do passivo circulante, que dá 1 bilhão, 152.192.000. Isso significa um índice de liquidez de curto prazo de 0,17. Qual é o entendimento deste número? O Atlético precisa de 83 centavos para cada R$1 de dívida que tem. Ou seja, para cada R$1 de dívida que o Atlético tem de curto prazo, ele tem apenas 17 centavos. Esse número é muito ruim, esse índice é muito ruim. Ok, aqui é a visão gráfica em gráfico de pizza dos passivos do Atlético. Nós temos aí esse grande valor aqui, em cor de abóbora, empréstimos e financiamentos, que nós já comentamos, as receitas antecipadas, que também já comentamos, e também tem empréstimos e financiamentos no longo prazo, valor relevante.
tributos e contribuições sociais a recolher também grande. Então é isso, pessoal, são passivos complicados que vencem num curto prazo, hein? Com relação ao patrimônio líquido, nós temos um capital social que é quase que 3/4 desse gráfico de pizza, mas a preocupação é em relação ao prejuízo acumulado. Nós temos aí de um capital social de 1.312.717.000, um prejuízo acumulado de 455 milhões, ou seja, aí quase algo em torno de 1/3 de todo o capital que foi colocado no clube já foi consumido por prejuízos. E aqui está a demonstração de resultado de exercício do ano de 2024. Nós analisamos sempre o consolidado. E qual foi o resultado? Foi um péssimo resultado que o Atlético apresentou em 2024. Um prejuízo de R$ 299.354.000 reais. O clube tem receitas, vocês podem ver aqui na parte superior, receitas de R$ 444.627.000. Ocorre que estas receitas não conseguem cobrir os custos, muito menos custos e despesas. Só de custos foram 619 milhões. Então já começa uma situação aí complicada, né? Essa parte que nós podemos chamar aí de resultado bruto já inicia negativo em 200 milhões. Hora que acrescenta despesas financeiras e outros elementos, chegou-se a um prejuízo de 299 milhões de reais. Isso é muita coisa, né? Aqui está um detalhamento ano a ano dos resultados, né? Nós temos uma receita bruta crescente, acontece com vários times. Eles estão gerando receitas, e a maioria dos times gerando ano a ano aumento das receitas. O problema é que estas receitas não pagam os custos que o time tem. Vocês podem ver aqui que de 2022 para 2023 teve uma queda no endividamento, e agora em 2024 uma nova alta do endividamento. É uma situação complicada. Mais alguns demonstrativos, né? Investimento nas categorias de base, essa parte é muito boa. Time que não investe pesadamente em categoria de base passa por muitas dificuldades financeiras. Do elenco profissional, tem 10 atletas da base, o que dá 30%, também número muito relevante. Mais algumas informações em relação às receitas, né, o detalhamento por tipo de receita que é arrecadada pelo clube. A evolução das receitas. A receita de 2021 foi maior do que a 22 e 23, mas 24 voltou a ter uma alta aí, né? A parte em preto, receita normal, recorrente, tradicional, e essa parte em cinza, valores por venda de atletas. Mais alguns elementos de receitas recorrentes e custos e despesas. Vocês podem ver que a receita ela teve uma alta de 2020 para agora, mas os custos também tiveram essa alta, e esses custos estão consumindo as receitas geradas pelo clube. É uma situação aí preocupante, né? E esse gráfico é bacana, que mostra a origem das receitas nessa parte de baixo em preto, transmissões e premiações. 2021 foi um ano muito bom para o Atlético em função de premiações. 22, 23 nem tanto, 24 também um ano bom. Ok? Depois nós temos receita comercial, social do clube e a parte da arena. O problema, como eu já falei várias vezes e estou sendo repetitivo, é que todas aquelas receitas não conseguem suportar os custos e despesas. E os custos e despesas do Atlético, assim como de vários outros times, vêm num crescente, né? Porque contrata jogadores, cada vez jogadores mais caros, com salários caros, luvas elevadas e assim sucessivamente.
E isso fica bem claro nesse gráfico pela evolução da folha de pagamento apenas do futebol. A 2024 está quase o dobro de 2020. Os atletas estão cada vez mais caros, com salários cada vez mais altos. É como lidar com isso que é a parte difícil da gestão de um time de futebol, né? Aqui no lado esquerdo dessa linha tracejada, compra de atletas. Investimento de 887 milhões em 4 anos. E venda de atletas, 510 milhões. Então, por enquanto, o Atlético está gastando mais com atletas do que recebendo. Se ampliar o investimento na categoria de base, essa balança pode melhorar, ok? Investimento total no futebol é crescente, isso não tem como negar, mas infelizmente custos e despesas ultrapassam a arrecadação. Agora, quando você tem hoje os atletas adquiridos são contabilizados, os seus direitos são contabilizados no intangível. Imagina que é por um contrato de 48 meses. Então, aquele valor pago que está lá no intangível, ele é amortizado pelo tempo do contrato. Então, mesmo que não faça nada, já tem uma despesa gigante todo mês por amortização das aquisições daqueles jogadores. Patrimônio líquido vinha num crescente muito grande, para 2023 e 2024 uma queda. E o valor de mercado do elenco cresceu porque comprou jogadores mais caros, né? Empréstimo bancário mais Arena MRV, né? Nós temos aí 2024 um valor um pouquinho menor do que 2023. E o problema, né, que acaba afetando muitos segmentos, tanto empresas como clubes de futebol, que grande parte dos contratos sofrem juros que tem base com a Selic. E olha a loucura, né? Em função da pandemia, a Selic ficou em torno de 2%. Passado alguns meses ou quase 2 anos, a Selic começa a ter uma evolução e hoje está altíssima, né? Fica difícil bancar os custos de financiamentos com a Selic desse tamanho. O que mais que é importante? O saldo da assunção de dívidas, aí, 842 milhões. Caixa equivalente de caixa, nós temos aí um valor total de 9.899.000, muito menor do que em 2023, ou seja, aquele valor que estava em aplicações financeiras foi utilizado para o dia a dia do clube, né? Contas a receber, nós temos aí em 2024 um total geral de 192 milhões, sendo 93 do circulante, que é o curto prazo, 98 do não circulante. Vamos avançar mais um pouquinho. Contas a receber na transferência de jogadores. O Atlético tem aí no consolidado a receber 192 milhões. E aqui está o detalhamento dessas contas, né? Detalhamento dessas contas. Cadeiras cativas, ele tem direito de receber 58 milhões. Name right, 79 milhões e 700. Então são valores aí que estão para chegar no clube, né? Num cenário aí de um prazo entre 1 ano e um pouquinho mais do que isso. Grande parte dos valores são em até 180 dias. E acima de 180 dias apenas 10 milhões. 151 milhões num prazo aí razoável. Depósitos judiciais. Quando existe um processo na justiça que uma empresa ou um clube é processado, o juiz pode estabelecer ou não um depósito judicial. Se o clube ganhar o processo, ao final do processo esse dinheiro é retornado para o clube. Se perder, esse dinheiro já vai para pagar o autor do processo. O imobilizado do clube
consolidado de, cadê? 1.198.948.000 reais. É um belo de um imobilizado. Intangível de 1.583.725.000 reais. E nós vemos aí que parte disso é pelos atletas adquiridos, e o maior valor deles, 1.384.000.000, pelo departamento de futebol. A movimentação do intangível eu senti falta na publicação de balanço do Atlético do detalhamento do intangível, dos valores de cada jogador. Todos os outros 9 clubes que eu já analisei, aparece jogador por jogador, os nomes, os valores, quanto falta amortizar, né? É uma pena que o Atlético não apresentou essa informação. Partes relacionadas, que são transações entre empresas do grupo ou diretores e empresa, já que o Atlético hoje é uma empresa, né? Fornecedores e outras obrigações, nós temos um total geral aí de 76 milhões a pagar. Está aqui o detalhamento com os prazos. O maior valor é até 6 meses, 32 milhões. Tributos e contribuições sociais a recolher. Nós temos aí um valor bastante elevado, né? 387 milhões. Sendo grande parte dele, 339 milhões, parcelamento de dívidas. É muito comum os clubes não conseguirem recolher os impostos e contribuições e depois são acionados na área administrativa do governo e então fecham acordos. Precisa pagar isso, né? Porque uma dívida de um clube contra essas entidades governamentais afeta toda a sociedade, né? É um dinheiro que deveria estar lá. Contas a pagar na transferência de jogadores, eles têm um total geral de 291 milhões. Receita antecipada, né, que eu já comentei que isso é normal os clubes receberem, por exemplo, direitos de imagem, transmissão e outros valores, né? Nós temos aí 554 milhões. Então, mês a mês, um pedaço disto vai para a receita específica. Um detalhamento das receitas, né? Lógico que a maior receita do Atlético é com o futebol profissional masculino, né? Segundo a maior receita, patrimoniais não está detalhado o que é, seria interessante se estivesse. Outras receitas operacionais, aí tem um valor aí de venda de atletas, 146 milhões, e outras receitas com transferência de atletas, 35 milhões. Custos com as atividades esportivas, é aquilo que eu comentei, que as receitas não cobrem os custos e despesas, e a despesa em 2024 foi gigante, né? 619.950.000 reais, sendo a maior delas com salários, jogadores caros, salários altos, luvas altas, direitos de imagem altos, muita coisa, né? Custos com atletas negociados, despesas com competições, são bastante relevantes aí, né? Custos com pessoal, fora os atletas, aí o valor é bem menor, 3.800.000. E custos gerais, 21 milhões. E aqui está o detalhamento deles, vocês podem pausar o vídeo para ver esses detalhes, né? Despesas gerais administrativas, mais 45 milhões. Então a informação existe, boa, de alta qualidade, a divulgação do balanço do Atlético, muito boa, com informações, com explicações, com quadros, gráficos, tabelas. Parabéns ao grupo que fez essa divulgação. A parte financeira, de receitas de juros, 40 milhões. O problema são as despesas com juros, 260 milhões, ficando um resultado negativo financeiro de 219 milhões. Um destaque que eu faço aqui, e eu fiz para todos os outros 9 clubes, uma despesa muito, mas muito grande, com variação cambial negativa, e uma receita um pouco menor com variação cambial. Existe no mercado financeiro
instrumentos financeiros derivativos que podem fazer proteção dos direitos e obrigações de uma estrangeira, podendo reduzir esses custos. Se você pegar 29 menos 17, dá mais ou menos 12 milhões líquido negativo. Esse número poderia ser um pouco menor, utilizando derivativos. Ok, pessoal? Aí o detalhamento, né, de empréstimos e financiamentos, 941 milhões. É complicado, né? Porque isso está correndo a juros basicamente da Selic. Juros altíssimos, né? Mais algumas informações demonstrando, de forma resumida, o custo amortizado, mostrando um detalhe dos ativos, dos passivos, né? E o valor consolidado líquido, 1.369 milhões. O balanço dele do Atlético está bem melhor do que de vários outros clubes, tá? Mas mesmo assim é preocupante o tamanho do prejuízo do ano de 2024 e ver aí que as receitas não conseguem pagar os custos e despesas. E isso, se não tomar cuidado, vira uma bola de neve e consome todo o patrimônio líquido da sociedade. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos desse canal. Vou deixar vocês um pouquinho mais com o belo hino do Clube Atlético Mineiro.